E aí, família, tudo bem? A gente é do Bonde Podcast. A gente conta com o apoio da Total TV, a gente conta também com o apoio do estúdio do Celinho. É o seguinte, família, eu como anfitrião, Breno Alrabone, ou do Breno, ou Brenão, da forma que você quiser chamar. Sou eu mais o Crodel de anfitriões aqui. Porém, ele tá viajando para Curitiba e eu tive que fazer essa barra sozinha, porque é dois caras super foda que tá aqui. Dois professores de filosofia. A gente tá com o Rogério Plina e com o Bruno. O Bruno, além de professor também, ele é dono de uma casa de arte lá de Ourinhos, onde eu tive o prazer de conhecer o projeto dele, de ampliar a minha visão sobre a cena da região. Estamos aqui com eles, gostaria que eles se apresentassem da forma que eles achassem melhor. Rogério, tá com a palavra aí, queridão. Bom, agradecer, né, aqui o recém-amigo, né, Bruno, o Breno, também o Celinho, é o Dr. Tacílio, que eu sou por aqui. O doutor tava aí, logo menos. E dizer o seguinte, meu nome é Rogério Plina, eu sou de Santa Cruz mesmo, nascido aqui. Tenho 47 anos, sou professor de História no município, muita gente me conhece no município, e professor de Filosofia no Estado, Filosofia e Sociologia. E foi uma grata surpresa quando o Celinho me ligou, falou de você, nós conversamos, né, para fazer o programa. É uma coisa para mim totalmente nova, mas eu já achava de antemão interessante e estou muito feliz e realizado de estar aqui. Espero que a gente faça, que a gente tenha uma boa conversa. É isso. A gente já tá até tendo, né, um off aí, a gente teve uma conversa da hora. O doutor Tacílio teve aí, dá uma canjinha aí de filosofia para nós também, né? Quis testar a nossa fé. Aí, Brunão, fala um pouco de você aí, queridão. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí, para vocês novamente. Pô, satisfação, Breno, novamente contar com você. Fechamento. Meu nome é Bruno, como citado aí, estou dando aula de filosofia na rede do Estado. Tem esse projeto de arte, né? A gente faz lá no CDHU, um salve para toda a vizinhança do CDHU, sempre fechou com nós também. E é isso, estamos no projeto que é a Casa de Arte Chinforínfula, quem quiser dar um confere para nós. Tem as redes sociais, né? Tem a página no Facebook, Instagram. Arroba Casa de Arte Chinforínfula, no YouTube a gente não tem. Pode crer. Tá para sair um festival que a gente gravou online, né, por causa da pandemia, a gente gravou um festival. Nossa, e vai sair dia 21/3, quem quiser dar um confere lá, professor, Brenão, quem estiver assistindo. E é isso, eu tenho uma certa timidez assim da câmera, mas isso aí vai passando, galera. Tá isso. Tranquilo. Sempre pelos underground a gente fica meio assim no holofote. Fica tranquilo, mano, a gente entende. Outra, totalmente a gente é fora desse contexto mesmo, né, tecnológico. Eu mesmo sou de 90, tá ligado? Eu achava muito difícil ter acesso a microfone, a gravação, a questão até produção de música, que hoje eu produzo música, tá ligado? Eu sempre ouvi muito, achava muito distante, mano. Charlie Brown e pá, os caras lá da gringa fazendo rap, pô, muito distante pra mim isso. Sim, depois vai chegando, vai se encontrando. Depois tipo, pô, é natural, né? E eu até queria começar com esse assunto. Você pode estar respondendo primeiro, depois o Bruno, ou vocês acharem viável, podem fazer pergunta um pro outro também. Bora, vamos se questionar, hein? Eu queria saber assim, mano, até do projeto que a gente estava falando sobre híbrido, é isso? Isso, projeto híbrido. É o ensino híbrido, né? Que é uma nova proposta do governo, né? Vamos dizer assim, por conta da pandemia, a dificuldade que se trouxe, né? Então, essa pandemia fez modificar muitas coisas, né? E nós, como professores, a gente acabou sentindo na pele uma mudança que veio muito brusca, né, Bruno? E a proposta foi inicialmente parar, depois organizar a questão tecnológica, e aí a gente começou a dar aula online, né? Só que esse caminho de aula online, a percepção de dentro que a gente tem, que a gente estava conversando, é que isso veio para ficar, né? No momento agora a gente está no chamado ensino híbrido, porque é parte online, parte dentro da sala de aula, né? Mas que a gente entende que, ainda que se normalize a situação da pandemia, que volte a ter todas as aulas presenciais, não sei se isso vai durar por muito tempo, né? Porque esse ensino híbrido de parte na sala de aula e parte online parece que veio para ficar mesmo.
Então, isso é um problema que a gente tem na educação, um problema mais recente que a gente tem na educação, dentre diversos e imensos e que a gente tem há séculos, né? A começar pela estrutura escolar, que é do século XVIII, fileirinha, uma escola que parece um presídio, daquilo que o Foucault já nos disse, né, mano? Então a gente tem esse problema que é do ensino, hoje em dia, híbrido, né? Que é o que ele falou, uma parte na escola e uma parte online. E o que acontece com esse ensino híbrido? O que é essa parte online? E o que é essa parte dentro da escola? A gente precisa entender o que é isso. Sim. A parte do ensino híbrido vai ser, a parte do ensino online vai ser um professor escolhido por eles, escolhido pelo Estado, pela seleção deles, que vai dar uma aula, né, sobre os temas da filosofia, né, sobre os temas da história, enfim, os temas das disciplinas. E a gente vai assistir junto com os alunos para depois tirar a dúvida deles. Esse vai ser o nosso problema esse vai ser o nosso trabalho dentro de sala de aula. Então, online, um professor escolhido por eles passa e a gente vai só para tirar a dúvida. O que isso acaba trazendo de consequência? Uma falta de autonomia do professor, uma desvalorização do trabalho do professor e um sucateamento que, assim, a gente não sabe qual que é a orientação que isso o professor tem. Ele está ali na frente de uma câmera, ele está ganhando um salário maior do que o nosso, que é justamente para dar esse incentivo de estar fazendo esse trabalho. Então a gente não sabe quais são as motivações por trás. É a proposta final, né, mano? Então se é ele quem vai dar aula e você só tira a dúvida num determinado ponto, qual é a autonomia que a gente tem? Do professor apenas aquela pessoa que está ali para ligar e desligar o equipamento para não assistir um vídeo e tirar qualquer dúvida que tenha, né? Dentro do contexto de outro professor. Quer dizer, você perde a liberdade de cátedra nenhuma, acaba. Desvaloriza a educação como um todo e cria uma massa de desempregado. Outra. Fora porque isso, nada impede que depois você não precise de um professor na sala de aula para tirar nem dúvida. Você pode colocar um plantão de dúvida, você deixa lá uma pessoa que passa nas salas de aula ligando e depois desligando os equipamentos. O aluno assiste a aula online e depois ele tira dúvida online com outro professor online. Ou seja, de 300 mil professores, no caso do Estado, que nós temos hoje, aproximadamente, né, você reduz isso aí para 5 mil e você tem 300 mil desempregados de qualidade, porque professor é profissional sem querer desqualificar ninguém, obviamente, né? Mas o professor, exemplo de tantas outras profissões, é um profissional que estudou e que se mantém cotidianamente estudando. Claro. Né? Então, essa classe você acaba diminuindo. Eu costumo falar assim que o professor, assim, por experiência, desde a época que eu estudava, o professor sempre foi mais que professor. Tipo, sempre mais do que um educador apenas. Mano, o professor muitas das vezes é pai, é amigo, é psicólogo, é um educador tipo de caráter, né? Porque muitas vezes tem essa questão, né? E tudo você isso tem que você não moldar. vai ter desse jeito. Você está falando esse que é a grande importância, você não vai ter. Porque a questão é assim, né? A educação, ela é o exemplo, né? Sim. Ademais das questões, né, mais técnicas, né, conceituais e teóricas, que também são conhecimentos, mas o que educa profundamente é o exemplo. Eu concordo. Seja em todos os lugares, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no ambiente de educação, de saúde, o que for. É o exemplo quem educa. E a gente não... somos seres plurais, né? A gente aprende com o meio ambiente, a gente não é uma célula independente que cresce em meio a tudo isso. Não, a gente recebe essas influências dos mais devidos lugares. Então um ambiente como a escola, que tem várias e várias cabeças, várias e várias pessoas, vários e vários pensamentos, culturas, etc, é um ambiente rico, certo? É um ambiente rico de relações, por mais problemas que tenham. Porque os problemas, na verdade, são exteriores a essa relação. Porque a relação é o que é bonito da vida. Né? Até porque não existe nada que não seja relação, né? Na natureza vegetal, na natureza humana, na natureza, né, dos outros animais. Enfim, são as relações que fazem a gente. E assim, num projeto assim... E esse ensino vai cortar a questão de relação de contato. Afeto, né? Acabou o afeto. Eu queria, né, fazer um apanhado histórico também, que no início a educação ela não existia institucionalmente, não existiam escolas. Até o Bruno disse aqui, começou esse que nós temos hoje, que ele também disse, explicado pelo Foucault, né? Mas a gente tinha tutoria. Alguém ia lá e ficava junto com alguém de certo conhecimento e esse conhecimento era transmitido, né? Enfim. E depois, com o advento da modernidade, vamos dizer assim, né? Da pós-modernidade, que surge esse estilo de educação. Só que a gente não pode perder de vista o quê? Que a educação dentro de
de um contexto de país, né, ou até global, um contexto histórico, ela tem uma função. Para que educar as pessoas? Né? Quando eu digo para quê, é para qual fim? O que se quer da população educada? No início, você ia lá numa indústria, você ensinava o inglês básico de on e off, né? E tinha preto e vermelho para você ligar e desligar uma máquina ou coisa do gênero, né? Agora hoje o que acontece? A gente tem que analisar também essa questão no aspecto de que o que os governantes de hoje, eles pretendem que a massa da população saiba. Para que ela vai servir? Porque infelizmente, né, nós não temos assim uma educação que venha, que tenha como primeiro princípio melhorar a condição da pessoa, né? Eu estudo para ser um ser humano melhor. Sim. Não é essa. E mudar ao meu redor também. Exatamente. O ser humano melhor, ele acaba expandindo. Já não sua tem qualidade. mais isso. Não. A educação é o seguinte, ó, eu vou preparar determinada pessoa para cumprir determinada função dentro da sociedade. Né? Então, quando você bem disse o Breno, que cabe essa empatia de conversar, de dar o conselho, né? O que esse tipo de educação traz também? Essa diminuição da qualidade de humanidade da pessoa, de humanização das pessoas. Concordo. Elas são apenas treinadas para cumprir uma determinada função técnica, né? E aí você tem a depreciação de toda a condição da sociedade, porque a pessoa vai saber lá ou apertar um parafuso, ou então levantar uma parede, não que essas coisas não sejam importantes. Mas isso já ocorre, né, na verdade. Mas você não são só isso, né? Não, mas tem uma coisa que é muito maior na educação, que é saber conviver com os outros, né? Valorizar o outro, né? A questão do trabalho em conjunto, porque nós todos vivemos em sociedade, todo mundo depende um do outro, nós não somos sozinhos, né? Precisamos sincronizar as coisas. Exatamente. Se tá ruim para mim e para você, vamos fazer de um jeito que fique menos ruim, vamos dizer assim. Exatamente. Talvez não dê para cortar tudo, né? E isso é um perigo que talvez se perca, né? Isso que o Plena falou, na verdade, né, já acontece desde que a educação tomou esse formato, né? Que é isso, preparar trabalhador. Então, se antigamente era com o começo do mundo moderno, eram chaves que se ligavam, né? Hoje em dia é o quê? É a tecnologia. Ensino híbrido por quê? Porque você vai ter que ficar aqui no celular e fazendo essas modificações e coloca no Classroom e vai pra cá e vai pra lá. É isso. Mas não mudou nada. E se a gente olhar os nossos alunos, né? Qual que é o projeto de futuro que eles têm? Exatamente. Se tornar o quê? Se tornar algum trabalhador de alguma fábrica, nas antigas. Hoje em dia não. Hoje em dia é entrar no comércio. Ou quando se tem uma instrução um pouco melhor, ele quer pensar numa faculdade. E quando ele faz uma faculdade, o que ele vai ser no final? Um outro trabalhador. Sim. Eu me formo em só filosofia, vou ser professor só de filosofia. Dentre uma gama de possibilidades que eu poderia ser também, não, você é só especialista em filosofia e é isso. Você vai ser engenheiro? Você vai ser só engenheiro. Então é a instrumentalização do ser humano. Isso que ele falou da humanidade, é isso, instrumentalização do ser humano. Você não é um ser humano completo, plural e fluido. Você não tem, né, não tem muito devires. Não, você tem que se encaixar dentro de alguma coisa. Agora você é isso. Quem que é o Breno? O Breno é o cara que trabalha nisso. Sim, quem que é o Bruno? O Bruno é o cara que trabalha naquilo. E vejam o paradoxo que é das coisas, né? Antigamente, né, até do nosso tempo, quando eu era mais novo, se a gente quisesse estudar, a gente procurava uma biblioteca, né? Porque não tinha livro em casa, que normalmente ninguém tinha. Ia para uma biblioteca, e antes ainda, 50, 100 anos antes, né, de eu nascer, um exemplo, as pessoas tinham que buscar conhecimento de certa forma. E você via o surgimento de gênios na sociedade, né? Sociedade global. Hoje eles existem? Sim, também existem. Mas a proporção das pessoas que têm acesso ao conhecimento através de um celular, do qual era antes, não tem. Antigamente, poucas pessoas tinham acesso e você tinha um número X de gênios, vamos dizer assim, da humanidade. Hoje, todo mundo praticamente tem acesso ao mecanismo da informação e esses gênios desapareceram. Quer dizer o quê? Não é a forma, é o conteúdo. Hoje você tem acesso à tecnologia, mas se você sabe desenvolver ela para um fim humanístico, né, que vai transformar a sociedade, que vai beneficiar a sociedade, ou você apenas vai evitar de ir ao banco, né, no caixa do banco, para depois ir no caixa eletrônico, para depois fazer pelo celular. O mecanismo está aí, só mudou a forma, mas o conteúdo. Né? Esse é o grande problema da educação. Né? Assim, mudando um pouco de assunto, cara, tem uma pergunta aqui do Fleury, cara. Não mudando de assunto, eu acho que tem a ver também com o contexto. Ele perguntou, queria saber de vocês dois. Aqui, ó.
E aí, Brenão, suave? Suave, Freuri. Tranquilo, querido? Pergunta como foi o início da carreira deles como professor, primeira escola, primeiras aulas. É isso, esse é o Freuri, é o Lucas Freuri. Salve, salve, Freuri. Poderia responder? Fala, Fica eu à falo vontade. primeiro, vamos trocando Vamos trocar, então? vai. Boa, fazendo aqui uma banda de jazz, cada hora eu improviso e começa. Então, os primeiros anos na escola, acho que foi no parquinho, entrei chorando, não queria estudar não. Eu lembro muito bem dessa cena, da primeira vez que eu fui na escola, no parquinho, estadual não, acho que era municipal, Érico Veríssimo, um grande escritor, inclusive. Aí depois eu fui pro Racanelo, onde passei 8 anos no Racanelo. Um salve a todas as pessoas que passaram por lá, que Ourinhos. Você passou pelo Racanelo, não passou? Não. Eu só ia na saída, tá ligado? Eu ia só na saída. Hoje em dia já não tem mais isso também, né? Acabou. Como os encontros sociais, até nisso eles estão... É um mundo individualizado, né, mano? E era da hora, assim, a questão de ter bom. amigo professor, né, mano? Sim. Ser amigo dos professores. Sim, era um contato legal mesmo. Você saía de casa, no Leônidas, que eu fiz ensino médio em Leônidas, mas você saía bem antes para ficar ali batendo papo com a galera, e depois na saída também batia papo com a galera. Isso. Hoje deu o sinal de ir embora, 5 minutos depois você não vê ninguém na rua mais. Se for conversar, vai estar aqui, né? Daí manda no zap. E o pessoal tá conversando por isso aqui dentro da sala de aula. Pior. Mas enfim, aí foi isso, 8 anos no Racanelo, depois fui pra ETEC, onde não tive uma experiência não tão legal, um ensino muito tecnicista. E não tive filosofia, não tive sociologia, não tive nada disso. Hoje em dia, até vou aproveitar isso para fazer mais uma crítica, porque para isso que estamos aí, né? Sim. Se não for para incomodar, eu nem venho. Pode fazer. Tá entrando hoje em dia nas escolas estaduais um projeto do Novotec. Para mim isso é uma tristeza. Porque eles já têm o espaço deles, as ETECs, o ensino técnico, o ensino mais tecnicista ainda, né? Porque o ensino técnico. Se a gente já fala que é tecnicista no âmbito geral, imagina um ensino que é voltado para isso, né? Então agora eles estão invadindo o espaço da escola. Estaduais, no caso. Nas nossas escolas estaduais, normais, perfeito. né? Nas escolas tradicionais, normais, Sim. do ensino básico. E isso não pode acontecer, né, cara? Porque ele já tem o espaço dele, agora querem tomar o nosso. Então é realmente o tecnicismo invadindo. Mais uma, como diria o Rogerinho Dengá, denúncia. E é isso. Então depois eu passei pra ETEC, fiquei lá meus 3 anos na ETEC, saí, não fiz nenhum curso técnico, né? Só ensino médio. E daí eu tava um belo dia na pizzaria, aniversário de uma amiga, e a irmã dela falou, pô, a gente trocando ideia sobre política, né, obviamente, e ela falou, pô, você gosta dessas coisas, por que você não faz filosofia? Mas nem sei o que é esse negócio de filosofia, pô, nunca vi. Não, mas pesquisa lá, em Jacarezinho do lado, de graça, vai lá. Aí eu me aventurei, fiz o vestibulinho, eu já tava, só trabalhava na época, né, fiz o vestibulinho, passei, entrei na primeira semana, me apaixonei pela filosofia, e é isso. Eu tentei 2 vezes lá. Você tentou? Tentei. Tenta de novo que uma hora rola. Uma vez foi educação física e a primeira vez foi a filosofia que eu concordo. Mas tenta de novo que tem... Só que agora eu acho que pra mim eu tô distante, sabe? Eu gostaria muito de uma escola aqui, sabe? De um ensino superior aqui na cidade, assim, mais acessível. Vai ter chance de você fazer online, cara, aquilo que tu tá falando. Não é a mesma coisa, mas não fala isso não. Mas eu sou velho, mano. Eu sou de 90, calma, velho. Eu não acostumo, cara. Aí não tem nada a ver. Pra mim você aprende com a vida, né? Vai curso online, já fiz pós-online, né? Eu fiz. Mas vocês se deram bem? Do que? Do online? Sim. Online? Sim. Não, mano, na verdade eu acho que é mais fácil do que o presencial, é bem podado, né? E você jogando, por exemplo, tem muito leque pra abrir. Na sala de aula você abre muito leque, de certa né? forma, a educação hoje em dia, não por conta do professor da própria escola, mas do próprio sistema, entendeu? Eles estão facilitando demais as coisas, né? Pra criar massa mesmo, pra criar massa de manobra. Então, porque aí o que acontece? Você tem que ir lá sempre facilitar e com essa facilitação, o que acontece? Você não instiga as pessoas também a se esforçarem mais. Máximo delas, você pega uma pessoa que um aluno que já é ótimo, já gosta de estudar tudo, ele fica até meio desanimado, porque ele não é instigado a crescer. Nós perdemos isso, a gente precisa criar uma elite, uma massa crítica de elite, ainda que seja um técnico, ainda que seja um de humano, não tem problema de onde seja, mas ele tem que ter uma massa crítica, ele tem que ter instigado e desenvolvido as suas concepções naturais. E ambição
coração também, Sim, né? Porque, tipo, eu vejo muitas pessoas, cara, é muito ingênuo. Não tem sonho, né? Não tem sonho. Não, na verdade, essa massa, tem uma massa que é muito ingênua, sabe? Se conforma com qualquer coisa. E sabe que esse dia eu ouvi de alguém, cara? Tipo assim, eu falei assim, nossa, cara, eu tenho muita ambição, cara. Eu falei isso pra ele, nossa, eu tenho ambição. Ele falou, não, você não pode ter ambição. Eu falei, não, eu posso sim, eu só não posso cobiçar, mano. Sim, eu aleio. exatamente. Agora a ambição é eu querer ter o que tá muito distante de mim. Eu quero isso. Daí ele falou, pô, é verdade. Desculpa aí. Faz sentido. Eu costumo brincar com essa ambição, que eu falo assim que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que realizou o sonho de infância. Porque quando eu era criança, aos 5 anos, eu queria ser astronauta, sabe? E aí eu cresci e tal, fiz filosofia, não fui pra Lua, mas eu vivo com a cabeça no mundo da Lua. É que nem o Thales, né? O Thales de Mileto. Tá ligado a história do Thales de Mileto, né? Sim. Andava, caiu no buraco. Realmente aconteceu, né? Um filósofo lá das antigas, que ele olhava sempre olhando para os astros e tal. Saído, né? Caiu no buraco. Fundo. A gente sempre vai cair no buraco, né? Sempre cai nos abismos do conhecimento. Faz parte. Isso aí também é tão importante quanto tá olhando para as luas. Sim, mas eu acho enfim, até que, tipo, nesse questionamento que a FUNAL, fica mais estreito, né, mano? Eu acho que é onde a gente se aprende mais também. Tipo, a se renovar, mas também não se renovar tanto igual um ensino híbrido desse, tá ligado? Assim, eu devia ter outras alternativas para os professores decidirem, tá ligado? Ou vocês criarem uma forma que vocês... De forma geral, o professor jamais é chamado para opinar naquilo que é a tarefa dele. E que ele faz melhor que qualquer pessoa. Porque se você pegar, por exemplo, um gari, né? Não adianta você dar palpite no Gari, não, porque eu sou formado e o Gari não é. Não, o Gari, do serviço dele, sabe muito mais de você. Cara. Com certeza. Você tem que ter a humildade. Tem a malícia ali do serviço. Exatamente, entendeu? Então, do professor também, do engenheiro também, do padeiro também, enfim, qualquer profissão, né? E isso não é chamado, né? Você não é chamado, como as outras classes também, poucos são chamados, né? Mas eu acho que tem a ver com, tipo, o Brunão, o medo dele do ensino híbrido. Talvez esses professores que passem um certo conteúdo, pode ser hoje, tipo, banal ou, tipo assim, nem percebido, né? Mas no decorrer dos anos, que a gente vê uma proposta final de criar pessoas facilmente alienadas, pessoas limitadas, né, de sonhos e de profissões, né, mano? Olha, entrando na questão da pergunta do Fleury, né, começando já a responder, sim, por favor. O que acontece? Eu sempre fui um aluno relapso, sabe? Não fui um bom aluno, assim, não. Mas é o seguinte, que dá certinho o que você está falando. Eu me lembro da década de 80, eu sou de 73, mas no final da década de 70, enfim, início da década de 80, eu tinha 10, 11 anos, eu comecei a me entender por gente. Acabou, hein, mano? Ótima época. E comecei a me envolver com política. Aquilo, as pessoas se envolviam. Então, eu vejo assim, eu ainda que fosse um aluno muito relapso, né? Eu era aluno de C, antigamente era B, C, D e E, né? Eu era o Czão, né? E aí acontecia o quê? Mas eu era muito antenado com as coisas, não era eu. Na época, todos eram muito antenados. Tinha ainda aquela briga ideológica da União Soviética com os Estados Unidos, tinha uma série de coisas, tinha música de protesto, tinha tudo. Então, você era engajado, né, com uma ideologia, não importa qual, mas se você está preso a alguma coisa que te faz pensar, porque a ideologia, todo mundo tem medo, a ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias, ponto. Entendeu? Ela pode ser... com viés de direita ou de esquerda, ela pode ser humanista, ela pode ser tecnicista, ela pode mudar, né? Se você mudar seu conjunto de ideias, você mudou de ideologia. Então isso não é feio, né? Mas as coisas passaram, como política, como tudo passou a ser feio na sociedade, não é feio, né? E isso, claro, é uma distração, né? Para as pessoas não se importarem com aquilo que realmente vale a pena, né? E fiquem só nos miúdos e não aconteça nada. Mas enfim, eu era muito antenado, como a minha geração toda era antenado, né? E aí isso trazia também um desconforto enorme que serve muito na educação, que é o desconforto, né? Porque você está confortável, está tudo certo, sabendo de tudo, está tudo bem, você não está aprendendo nada, né? Se você não tem sonhos, se você não quer ir para frente, se você não está com dúvidas, se você não discorda de alguma coisa, você não está evoluindo, você está parado ali, estagnado, sem fazer juízo de valor, mas a verdade é essa. Sim. Né? Aí acontece, então eu cresci minha vida toda com aquilo que normalmente se chama de revolta, né? Um cara revoltado, um jovem revoltado, né?
E aí eu fui fazer filosofia. Primeiro eu fiz estudos sociais, né? Porque eu queria ir embora do país e para eu entrar numa faculdade lá, qual fosse, como para onde eu ia. O ensino médio tem 5 anos, né? Você faz 3 anos de normal, vamos dizer assim, e 2 de técnico, né? Para entrar numa universidade, você precisava ter pelo menos 1 ano e meio de universidade aqui. Demonstrar que você passou no vestibular e estava no 2º ano de faculdade. Então eu fui fazer aqui em Santa Cruz, os estudos sociais, eu fui e fiz, né? Gostei muito do curso, né? E fui assim também, escolhi isso porque era o mais viável da ocasião. Não que eu quisesse ser professor, nunca passou pela minha cabeça, juro, passou a ser astronauta, né? Mas pela cabeça do professor, não. Aí tal, a vida desenrolou, fiz outras coisas, fiz um curso técnico de administração também. Eu sempre gostei de saber coisa, né? E aí eu peguei, mas também não me entendia muito, né? Eu achava assim que existia algum problema comigo, não é possível, né? A sociedade ser desse jeito, eu não entendia nada disso. Falei, então eu vou fazer filosofia, cara. Eu vou fazer filosofia para eu entender. Quem sabe, né? Entender a sociedade, entender a mim mesmo, porque existe um vácuo muito grande entre a realidade que parece todo mundo enxerga e a que eu enxergo. Então eu fui fazer filosofia, achando que filosofia era uma coisa e depois era outra coisa muito diferente do que eu achava, né? Foi toda uma descoberta. Justamente isso. E eu estava 6 meses de curso, eu já tinha curso de estudos sociais, eu já era professor, né? 6 meses de curso, no dia do meu aniversário, um amigo meu me liga, o André, hoje ele mora em Vitória, ele ligou 7 horas da manhã, eu peguei o celular, falei, André, cara, querendo me dar parabéns, 7 horas da manhã, cara, tá louco, cara. Enfim, aí ele falou, ele é irmão da Silmar do Objetivo, dono da escola Objetivo. Ele falou, Plina, você está fazendo filosofia, está precisando de professor de filosofia aqui, minha irmã tá recebendo gente para fazer entrevistas, vem aqui, você dá aula. E na época eu vendia bijuteria, sabe? Eu comprava em São Paulo, você ia vender na cidade, aí, de carro, enfim, mexia o doce, né? Sim. E aí, beleza, botei uma roupa, antes das 8 estava lá, fiz a entrevista e qual não foi minha surpresa, antes de eu sair da sala, tinha mais 2 pessoas esperando para a entrevista, ela falou, o emprego é seu, cara. Olha. Entendeu? E eu nunca tinha dado aula, nunca tinha pensado em dar aula, e naquele mesmo dia, na hora do almoço, souberam que eu tinha sido contratado ali, me ligaram do Camões, eu fui lá, fiz uma entrevista e peguei aula no Camões. Eu comecei assim, as 2 escolas já. Nunca tinha dado aula, fiz uma pauta desse tamanho para eu falar primeiro. Eu cheguei lá, eu olhava, nem enxergava nada na pauta, você fica nervoso, né, cara? Com certeza. E depois fluiu bem. E eu gosto muito de ser professor, eu gosto muito da sala de aula, de falar. Acho que é parte gostosa de ser professor, isso aí, né, Bruno? Porque a coisa que envolve, né, a bolachinha pedagógica, as coisas, o mecanismo, ele adoece a gente, sabe? Gostei disso. Mas, e aí foi, cara, comecei, fiz outros cursos e então... Quando você falou assim a respeito dessa certa revolta, assim, eu entendi, mas assim, eu acho que a arte é fundamental. Fundamental. Para andar com a educação, né, cara? Sim. Porque na educação você tem que ensinar alguém a gostar de cultura. Alguém de... Não precisa ensinar, cara, isso aí é natural. Mas tipo assim, mas tem pessoas que tipo desvalorizam a cultura, né? Não, sim, com certeza, dentro da educação muito. Tipo, eu acho que a gente tinha que plantar mais essa vontade, né? Tipo, pô, mano, você que tem alguma coisa pra falar, você tá meio acuado com esse mundo, pô, pensa em escrever uma poesia e tal. Então, cara, antigamente era mais frequente isso. E o mundo hoje tá muito monocromático, né? Hoje você pega o celular, você olha lá, todos os videozinhos tem uma música de TikTok, tudo igual. Nada contra hoje. Isso aí, cara, mas só isso. Cadê o rock and roll de verdade? Sim. Cadê a MPB? Né? Cadê o hip hop? Cadê as outras coisas? Hoje em dia é tudo dinheiro, cara. Hoje, se a gente quiser ver um movimento de hip hop mesmo, qual eu faço parte, a gente tem que, tipo, na Chinforinfo lá. Isso. Tá ligado? Fica marginalizado, tipo, né? assim, movimentos independentes, exatamente, cara. Porque você vai colar numa cena mais foda lá pra capital, na música, no mercado mesmo do rap. Hoje, eu não me orgulho tanto, tá ligado? Porque, tipo, é música muito em massa. Não tem aquele sentido de despertar aquela certa revolta que despertava antigamente na gente. Você escuta hoje, daqui uma semana, você não sabe nem o que tocava mais, aquela coisa que impregna o seu cérebro. Até o tempo da música mudou muito, cara. Até o tempo da música mudou. Eu acho que assim, Breno, o que você fala é totalmente essencial.
E não só a arte, né, mano? Todos os sentidos da educação deviam ser, né, são paradigmas estéticos, né, da arte, político e ético, é isso que a escola devia ser. E o que ela é, na verdade, a gente é babá de alunos. É verdade. A escola é um grande de um placebo. É o que ele falou, é legal esse contato que a gente tem em aula, quando a gente consegue falar com o aluno. Mas a gente não consegue quase nunca fazer isso. Porque existe o que você chamou de bolacha pedagógica, Sim. né? Que a gente precisa passar aquilo que eles querem que a gente passe. Pra quem não, Fora pra quem que- não conhece o dia a Não, dia, quem não conhece, o bolacha você pedagógico é o vira. seguinte: Não, não explica gíria, não. Você tem o horário. Não Você vou tem o horário ensinar. de descanso, você vai tomar um cafezinho com a bolacha, a gente fala bolacha pedagógica, mas o bolacha era isso, eu representa pensei, é também outra todo coisa. o resto, né? Fora da sala de aula. E fora da sala de aula, claro É, que a no momento- burocracia, né, cara? Claro que no momento de você comer a bolachinha, tudo bem, é gostoso, mas a burocracia que está em volta entendi. é aquilo que poda as pessoas, né? Não, eu queria falar aqui que eu disse que na questão do hip hop, tal, qualquer outra expressão de cultura que não seja de massa, eu disse fica marginalizado, só pode pensar assim, marginal por bandido. Não, marginal é aquilo que não está no centro, pelo amor de Deus. Sim, né? é O isso. centro aqui que tem que estar vendo Não, mas é essa justamente cena, por isso o centro que- é essa mesa e nós estamos à margem. É, da mesa, e é tá? isso mesmo. Mas é- Porque fica lá o hip hop ali, o coisinha, e você tem só sertanejo universitário, né? E Então, forte, mas hoje em o dia, nosso- nada contra isso também, mas só Mas isso o também nosso fica- lance é ficar puto mesmo, carra. É, É, sim. tipo assim, nós não quer muito estar no centro mesmo, Não, tá ligado? não. Mas também A nós. hora que trouxer pro centro vai virar carnaval. Mas nós não quer também que o pessoal do centro vem, pega e ganhe dinheiro com isso, né? Tipo, Exatamente. e sem fins, né, mano? Tipo, o único fim é dinheiro. Não tem fim de falar, pô, vou passar uma visão legal pro público, vou fazer eles pensarem nesse sentido político, ao ponto de criar uma massa ou talvez um pessoal que esteja, vamos lutar por isso. Vamos Mas eu acho dizer que é assim, viu, Breno? Eu vou fazer um gancho aqui. Sim. Essa relação da escola, né, que ela é muito antiga e toda essa estrutura que baqueia o professor, não nos deixa com vontade, é burocracia, é o Se Estado paga que não... mal. Perfeito, é o Estado que não valoriza, não incentiva nem financeiramente, nem com estratégias. É uma escola que ela parece um presídio, né? São inúmeros problemas, mas também é a falta de comprometimento do professor. Pra mim você falou, né, uma hora que, tipo, não é por culpa do professor. Eu coloco assim, não a culpa, mas a responsabilidade. Eu não trabalho com culpa porque deixo o moralismo pra outras pessoas. Mas a responsabilidade é nossa, tá ligado? Porque a gente sabe que tá errado, a gente sabe que não funciona. Muitas vezes a gente tem que facilitar pro aluno. E facilitar não é que assim que eu quero dar nota pro aluno. Pra mim não devia nem ter nota. Você entende? Não devia ter nota. Eu sou aluno A, aluno B, aluno C, isso aí não define nada, porque é o que você falou. Eu era um aluno, entre aspas, C, mas eu era antenado politicamente. Quem disse que eu não... Hoje você não vê mais isso, não. Quem disse que eu não construía conhecimento? Do mundo, eu digo De limitado, realidade. Quando a gente diz limitado, não quer dizer falta de inteligência, pelo amor de Deus. Sim. Né? Quer dizer o seguinte, que existe uma amplitude de coisas a serem olhadas. É questão da liberdade, né? Liberdade, senhora, tem esse celular e um outro celular, por favor. Sim. Esse aqui, você escolhe qual? Eu escolho esse aqui. Tá, então você agiu livremente? Sim e não. Sim, porque você escolheu entre esses dois, mas não porque É a questão do existe milhares de livre-arbítrio, né? celulares, Tem entendeu? muito mais. Perfeito, né? porque uma e essa é a boa questão do analogia. livre-arbítrio, Você né? tem que ampliar seus horizontes, entendeu? Né? Então, porque pensar, a gente pensa o tempo todo. Né? Não adianta, todo mundo pensa o tempo todo, talvez uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todo mundo pensa o tempo todo. Agora, se você concentra todo esse seu pensamento numa coisinha só, eu acho que você está perdendo muito, porque existem várias coisas para você ver. Né? Ou seja, precisa ampliar a sua mente. Né? Você precisa ter acesso às outras coisas. De repente, você é uma pessoa que é um grande pintor e não é descoberto porque você nunca te deram uma coisa, uma tela, para você começar ali, né? Para instigar de repente uma coisa natural que você já tem. Então, a educação ela tem que provocar isso nas pessoas. Ela tem que provocar essa rebeldia e ela tem que fomentar essa rebeldia. Muitas vezes tinha uma avaliação no final. Para isso a gente precisa ser rebelde, né? Se a gente aceita que tá posto aí, a gente não consegue, né? E muitas vezes eu escrevi lá, falei, se vocês notarem que os meus alunos começam a ficar daquela maneira em que as pessoas dizem revoltados, esse é o efeito da filosofia mesmo. Tá? Eles precisam olhar para as coisas e não aceitar se perguntar, perguntar qual que é. Ser revoltado não é ser um bandido, um vilão. Não, ser revoltado é o seguinte, é a não aceitação das coisas. Concordo. Você não precisa ser mal educado para ser revoltado.
Entendeu? Ser revoltado, você não se conformar, né? Você não pode ser conformado. E eu acho que nesse tema aí do revoltado, esse cara revoltado é o que vai procurar saber das coisas, mano. Ele vai falar, não concordo, mas também por quê, tá ligado? E já vai ter uma dúvida, mas aí, vai ter a procura. E aí entra a grande questão, né? Mas não basta ser revoltado, você entende? Não basta isso. É importante, é o motor, é o que nos vai impulsionar esse sentimento, mas não basta isso. Não. E é o que eu falava dos professores. Então a gente tem que se responsabilizar, se revoltar e criar. E como é que a gente pode criar? De várias e várias alternativas, né? Criando um movimento independente, né? Seja de arte, seja de cultura, seja de educação, seja de agrofloresta e outras formas. Então eu quero convidar também todo mundo que quiser dar um salve depois. A gente está pensando em criar uma cooperativa de educação, justamente para ter uma educação estética, uma educação da arte ligada, né, com tudo. Porque a arte não está separada da filosofia, não está separada da história, da geografia, da matemática, assim como essas disciplinas também não estão separadas entre si. Concordo. E o professor então devia se responsabilizar, não devia, mas assim, é que também quando você fala dever também tem um caráter moral, né? Isso que mas não é que ele deve, mas se a gente tem esse posicionamento crítico, se a gente, né, quer gerar revolta nos alunos, né, gerar criticidade, né? Então a gente tem que ser assim também. E como é que a gente é assim? No exemplo, aquilo que a gente falava lá atrás. Então a sua vida ela tem que ser a expressão dos seus discursos, né? Daquilo que você acredita, das suas crenças, e não simplesmente você fazer o mais fácil. Peguei aula, era tão difícil trabalhar na coleta de lixo, é tão difícil trabalhar no mercado, tão difícil trabalhar, né, de tantos outros trabalhos que a gente já teve. Agora que eu tô tranquilo, tá mais suave, vou ter que ficar lutando, dando soco em ponta de faca. Meu amigo, se você quer realmente, né, ser aquilo que você fala, viver da maneira como você acredita, é isso, cara. Tem que dar murro em ponta de faca, ou melhor, reveste a mão, cria uma estratégia, você entende? É isso que a gente vai querer procurar fazer. Então acho que o caminho é esse, principalmente para fugir das garras das instituições e do Estado. Porque assim, quando a gente pensa no Estado, e é engraçado como os políticos, os governantes, eles trabalham muito bem essa manipulação, né? Que eles jogam esquerda, direita, liberal, comunista, anarquista e anarco-capitalista, que não existe, mas enfim. Eles jogam esse monte de superficialidade para não entrar na questão. E a grande questão é o quê? O que a gente pode criar, o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é muito. O que a gente pode fazer é se unir um com o outro e falar, a gente também pode ficar na instituição, mas por que a gente não sai e cria alguma coisa fora? Porque essa é a grande questão. Não ficar dependendo do Estado, porque o Estado... É isso que eu ia falar, eu tinha me perdido, eu tentei ficar aqui voltando, agora eu voltei na questão. Porque a gente fala assim, né, cria essa superficialidade de esquerda e direita, como se o Estado fosse esquerda e a direita fosse empresas. Mas não, principalmente se a gente for olhar a origem de onde que surge o Estado. Como surge o Estado, não. Como é que surge o conceito de político? Não, o conceito de político. Como que surge a classe política? Que é quem comanda o Estado hoje em dia, né? Estado surgia, nas monarquias também tinha o Estado e tal, né? Mas já que a gente está numa democracia representativa, como é que surgiu os políticos? De onde surgiu? Surgiu quando os burgueses, né, na Revolução Francesa, tomaram conta do poder, tomaram conta do Estado, que era da monarquia, e eles falaram, e agora? A gente precisa tocar nosso negócio, né? Preciso do meu comércio, preciso fazer minhas alianças, não posso me ocupar da política. Então a gente vai criar uma classe que defende os nossos interesses. E aí se criou a classe política. Então a classe política sempre foi, e até hoje o quê? Um braço das empresas, um braço que a gente pode, né, generalizar como direita. Mas enfim, um braço dessas instituições, dessas corporações burguesas. O Estado sempre foi isso, você entende? Então, conforme o condicionamento é de pobre, conforme passou os anos, existiram outros partidos, né, e outras organizações políticas que fazem esse revés, né, que tentam colocar dentro do Estado uma preocupação social. Então, quando algumas pessoas falam assim, mas tem que diminuir o Estado, não tem como diminuir o Estado. O que eles querem diminuir é a importância das políticas públicas. O que eles querem diminuir é a importância das políticas que são do povo. Em prevalecer, nem sei se é a palavra, eu acho. Mas enfim, para prevalecer políticas que são o quê? Políticas que são para empresas, para corporações, né? Então, essa é a grande questão. Tem grana, né? Porque tem grana. O que o Bruno está falando é o seguinte. Hoje, né, tem essa briga, que ela é superficial, como ele disse, da direita e da esquerda.
Né? Eu gosto de Facebook, eu fico enchendo o saco dos meus amigos bolsonaristas, né? Sim. Mas enfim, depois a gente se encontra, come um churrasco, bebe cerveja. Tem gente que vê, né? Depois, vocês estão brigando? Não, não estão brigando, não, estão brincando, enfim, né? Eu estou brigando mesmo. Mas tem uma coisa, cara, que hoje você pega o chamado pequeno burguês, né? Que é aquele que tem certo poder econômico, né? Ele se classifica como alguém de direito, né? E rico. Alguém de direito. Mas o que ele não sabe, e seria muito necessário que as pessoas se informassem disso, é que o conceito de direita e esquerda, né, que ele falou que surge, como nós temos hoje, né, ele surge na Revolução Francesa e ali ficou dividido o parlamento francês, depois da Revolução, ficou dividido em duas partes, a parte dos girondinos e a parte dos jacobinos. Os girondinos eram aqueles que defendiam menos Estado na economia, aquilo que nós chamamos de direita hoje. Né? Que o Estado devia se afastar da economia, o liberalismo econômico, aquele estado de coisas, né? Mais profundo e radical. Por quê? Porque os jacobinos também queriam isso. Eles todos se uniram para fazer a Revolução. A Revolução foi a Revolução Burguesa. Né? E essas pessoas, esses pequenos burgueses, pequenos comerciantes, profissionais liberais, se eles estivessem morando na França em 1789, eles seriam da esquerda. Foi esse pessoal que disse o seguinte: olha, nós não aguentamos mais esse poder estabelecido que é a monarquia, o rei Luís XV que estava no poder, ficar aí e ficar sugando tudo e só para eles, só para nobreza, para nobreza, para nobreza. Era uma burguesia crescente, né, que começou a ter poder econômico, mas não tinha nenhum poder político, que fez a revolução. Então, se essas pessoas quiserem ser classificadas corretamente no sentido de esquerda e direita, e partir do princípio que é a Revolução Francesa, eles são jacobinos, eles são esquerda, e não sabem, porque esquerda e direita, né, podia ser ao contrário, mas esquerda é aquilo que olha para o Estado e diz, bom, o Estado ele traz benefício, mas esse benefício está indo para uma pequena parte das pessoas, sabidamente as mais ricas. É necessário que esses benefícios sejam espalhados igualmente para todo mundo. Isso é ser esquerda. Tipo, não concordar com o Estado, né, mano? Exatamente, ou não concordar como as coisas estão, porque Estado, ou você tem um anarquismo, que o próprio nome diz, não, arquia, que é Estado ou governo, ou você tem uma anarquia, que não tem Estado, ou ele tem, né? Se você fala, não, vou destruir o Estado, você está sendo um revolucionário. Sim. Então, quero entrar na questão moral, se é bom, se não é isso. Mas é o seguinte, o Estado existe. Mas assim, ele está aí, nós precisamos viver nele. Mas talvez assim, talvez não derrubar o Estado, mas tirar um pouco do poder que ele tem. Nós precisamos transformar a relação das pessoas com o Estado. Porque o Estado, via de regra, ele beneficia só a classe dominante, que é ela que induz as pessoas a ficar brigando por questões de direita ou de esquerda, ela induz as pessoas a ficar brigando a questão da homofobia, a questão da misoginia, a questão do preconceito racial, né? Ela também... Mas é que assim, difunde essas coisas, como lá em Roma, que é dividir para conquistar. Enquanto você fica brigando comigo, estratégia do colonizador, a respeito de um copo d'água, você está meio cheio, meio vazio, né? E o Bruno e eu fico brigando porque eu acho que o laranja da camisa dele... Enquanto a gente se preocupa com leite condensado, a bancada do boi, a bancada agronegócio, a bancada... Tá vendo a entrega do Banco Central. A Banco Central, é isso, pronto, tá indo. E a gente fica brigando, aquele alguns que eu marco lá no Face, que eu tiro sarro e tal, mas depois a gente conversa, né, pessoalmente, fala sobre isso, gente. A gente tá dando murro na ponta de faca, brigando aí na rede social, porque é o melhor lugar para brigar é a rede social, né? Porque não gera nada, não fica nada. Nem a polícia tem que trabalhar, fica tudo tranquilo ali, entendeu? E só aquele falatório não modifica a sociedade nenhuma. O que modifica a sociedade é a ação que ele estava falando, né? Montar, que nem o Lucas veio aqui, uma ONG, montar uma escola de arte, enfim, o trabalho junto das pessoas, né? Dando exemplo e incentivando outras coisas, que você transforma a sociedade. Eu concordo. Inclusive lá a casa do Bruno, onde é a própria Casa de Cultura, os vizinhos lá, eles entenderam tanto, né, a questão da casa lá. Que eles são muito da hora, mano. Eles são muito massa, nunca teve problema. Pô, já teve evento assim, ó, que a gente foi até às 3h30. Foi esse que você tocou, né? E foi esse mesmo. Então, aí, 3h30 da manhã, imagina, que vizinhança que vai acontecer isso? Nunca. E, tipo assim, eu sempre pergunto, né, pô, tranquilo, tá? Ele sempre falou, não, tá tranquilo. Até porque eles estão curtindo também na deles, né? Tô tendo churrasco aqui. Por isso que é bom morar em quebrada, né, mano? Porque essa como. E foi muito da hora o dia que eu cheguei lá, porque eu cheguei com o pessoal, a gente foi um bonde, né? Um bonde. Tava com 2 ou 3 carros.
E a própria vizinhança, assim, falou, não pode estacionar aqui, ó, na minha frente. Olha que legal. Tá ligado? A gente fala, Essa quebrada é muito mais solidária. Sim, não, claro, porque isso sempre existiu entre a gente. E Agora, tem mais esse contato também, Não, agora- né? Tipo, eu sei como a vida do Breno tá, não sei que talvez seja isso. Mas é um exemplo superficial meu falando, tipo assim, a proximidade, o contato gera mais preocupação, entendimento de melhoria. claro. pra todos, né, mano? E outra coisa, voltar lá atrás, né? Quem são os ancestrais da burguesia, né? Esses burgueses, né? Que começam até antes, né? Os monarcas e tudo mais. Quem são os ancestrais deles? São tudo senhor de engenho, né? Toda essa galera. E o que eles pensam? Até entre eles brigam. Entre os comerciantes, entre os próprios burgueses. Ele falou nos jacobinos girondinos. Mas são duas classes burguesas. Porque além dessas duas classes que estavam lá brigando politicamente, existia a classe dos campesinos. Por elas ninguém lutava, tá ligado? Nem a pessoa que era os jacobinos, que tava lá, né, mais pela esquerda, nem eles lutavam. Porque entre a burguesia é muita treta, porque eles têm uma ganância, que já não é a ambição, é a ganância. Então entre eles, e é assim no mundo da burguesia também. A gente sabe, a gente já entrou em casa de burguês, a gente já entrou em espaço que é de burguês. Sim. A gente sabe como que é outra sensação. O jeito que as pessoas te medem, né? O jeito que ela te olha. Então dentro da quebrada acontece diferente. E você falou isso das vizinhas, né? E teve um caso interessante no primeiro rolê que a gente teve lá, no primeiro evento, veio o Teco Martins. E um salve pro Teco, Rancor, falta Rancor, por favor. Vai ter até uma live dele esses dias, mas enfim. Aí ele veio lá e tal, a gente tava passando o som e era o primeiro evento, né? Várias senhoras sentadas na rua, as pessoas, eu fui lá conversar com eles, falar, ó, gente, a gente tá começando o evento agora e tal, né? Era umas 4 horas, eu acho. A gente vai só até as 10, tá bom? Desculpa se atrapalhar, depois vocês falam pra gente. Ela, que é isso? Nossa, a gente tá curtindo o som aqui, ó. Pode passar das 10, a gente tá aqui ouvindo. Tá tocando saxofone no fundo. Nossa, olha que bonito esse instrumento, né? E sabe, eu falei, pô, fiquei feliz pra caramba. Falei, então, ó, se esse foi o primeiro evento, já foi assim, vai ser muito bom. E E abraçou, né, cara? Demais, mano, Eu gosto demais. muito da cara. Eu queria fazer uma parte, entendeu? Porque senão pode ocorrer, e isso é o pensamento de algumas pessoas, também não querem entrar na questão moral, né, de dizer se está certo ou errado, porque cada um tem a sua individualidade, sem nenhum problema. Né? Mas a gente costuma também imaginar que a pessoa com dinheiro, né, o pequeno burguês ou o grande burguês, né, que, na verdade burguês, para quem não sabe, é porque antigamente as pessoas na Idade Média viviam à mercê dos senhores feudais, né, eles passaram a ocupar pequenas vilas que cresceram, eles se enriqueceram como comerciantes, não ficaram mais na mão de senhores feudais. Como em regiões da Europa, cidades se fala burgo, né, o morador do burgo é o burguês, só isso, tá? Então parece que burguês é um cara, um capetão, não, é um cara que mora na cidade. É que os conceitos vão se transformando, né, claro. Como político é aquele que vem da cidade, que é polis em grego. Político é aquele que participa das coisas da sociedade. Né? Então, todos nós somos políticos, ainda que não sejamos candidatos a nada. Mas enfim. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, você tem, como estamos dizendo agora, na quebrada, o pessoal fazendo seu movimento, ajeitando, transformando a sociedade, mas você tem empresa também, na Santa Cruz nós temos empresas assim, né, que destinam parte do seu lucro, do rendimento, para fazer a transformação também. A gente tem empresa na Cruz do Rio Pardo, né, muito famosa, que praticamente banca a maioria das despesas de educandário, né, de setor cultural. Né? Então, você imagina uma sociedade em que as pessoas tivessem a condição de trabalhar e crescer e ganhar o seu, que não é um problema também, tá? Mas revertessem todas elas, esses benefícios, ora pessoais, para a sociedade, tudo melhoraria. Né? Então, como é que a gente muda esse estado de coisa? A educação da pessoa, a pessoa saber que ela tem a responsabilidade que vai além da empresa dela e da família dela e dela, vai para com a sociedade que ela mora. Um amigo meu, quando começou as importações com o Fernando Collor em 91, ele falou assim, tá podendo comprar BMW agora, né? Mas enfim, você pega a BMW, ela é baixinha, porque ela é acostumada a andar, né, é um carro projetado para andar na Europa. Os tapetes da Europa. Exatamente, você anda aqui naquelas luzes buracadas, enrosca a parte de baixo nas tartarugas e você para no sinal com a sua BMW, que você ralou ela inteira, e do lado tem uma criança sem comer que vem pedir dinheiro para você. Né? Nossa, melhorou o país, ficou fantástico agora você dentro do seu BMW. Né? Então, mas veja, o problema não é você ter uma BMW.
Mas é você entender que esse estado de coisas precisa mudar. E quando você vir uma política pública, que é isso que interessa, né, de fato, que ela não é condizente com a melhoria de toda uma sociedade, você se revoltar, se criticar. Mas peraí, não está certo, né? Nós queremos sim, talvez andar de BMW, né? Ou então e passear, né? Mas nós queremos também fazer o nosso sonho que seja alternativo, e nós não queremos que esse bolsão de pobreza esteja aí, porque se nós estamos dentro do bolso, no centro de um bolsão de pobreza nas periferias, nós também fazemos parte da pobreza. Mas eu acho que esse intelectual. Esse que é o problema maior do Estado, tá com todo o poder e autonomia, tá ligado? Sim. Porque assim, eu acho que se dividisse, mas ele não tá. Questão de, tipo assim, a gente ter mais autonomia do município, sabe? A gente ter o nosso caso. Pra isso, Brenão, tem que quebrar o Estado. Essa que é a real. Pra isso acontecer, não existe, então, assim, não existe lugar no mundo. Renda, tá ligado? Mas não, então pensa, vamos pensar assim. Tá aqui só pro município. Mas ó, então pra gente sair um pouco. Os nossos governantes aqui do município, tá ligado? Não, mas assim, vamos fazer um exercício assim de pensamento, mas um pouco menos abstrato. Vamos pensar no mundo, né? Sim. Lá na Suécia tem uma puta uma política social, na Holanda, puta política social. Aí você fala, legal, né, mano? Que país avançado e tal. Aí você vai olhar as empresas que estão no terceiro mundo, afrouxando leis, né, pagando Salles, né, e outros ministros e ministérios. Quem são essas empresas? São as empresas de Noruega, de Suécia, empresa da Suíça, empresa da Holanda. Então, assim, a verdade mesmo é que enquanto existir... Porque você fala de Estado, tem o poder de Estado, mas quem tem o poder de Estado são as corporações. Quando a gente entra no mercado e a gente vê aquele monte de marca, na verdade são 5 grandes grupos, né? Você vê o Lehman, né, que foi quem apoiou a campanha da Tabata Amaral. Ele é o dono de maioria das coisas. Joga no Google depois, qualquer pessoa aí, joga no Google. Vê do que ele é dono, ele é dono de quase tudo no Brasil. Então, quem comanda o Estado? São essas pessoas, essas influências que saem de fora. Então, claro que existem empresários, existem empresas, até porque, mano, hoje em dia, se você não der um jeito de ter uma empresa, de virar um microempreendedor, que eles forçam você a ser isso, você quase que não tem uma renda. Você tem que ficar, né, à mercê de um trabalho muito mais precarizado. Então, claro que existem pessoas que fazem, né, um trabalho social também, e outros que fazem só pelo imposto, né, porque se você faz isso, você abate imposto. Então tem tudo isso. Isso é verdade. Tem Infelizmente. Tem problemas gigantescos, mas eu acho que enquanto a gente não quebrar mesmo essa estrutura, claro, é um ponto tópico, mas, né, que a utopia sirva para que a gente caminhe, como bem diz o Galeano. Pra isso, né? Galeano, eu não vou falar essa frase porque o Galeano diz lindamente, mas joguem aí também no YouTube Galeano, utopia, vocês vão ver a forma mais linda que eu já vi alguém falar da utopia. Eu não vou falar porque, quem fala lindamente é ele, não eu. E vai ser muito mais bonito se eu ouvir da boca dele. Mas é isso, sabe, que a utopia nos faça caminhar, porque a gente precisa disso, sabe? Pra gente não ficar refém do Estado e das instituições, como que a gente faz? Vamos criar cooperativa, vamos criar ONG, você falou, né, do Mano da Capoeira. A gente tem que trazer, mano, a gente tem que trazer isso aí, tá ligado, pra cá. Se a gente não faz isso, a gente fica fadado a ter que esperar que o Estado pague bem a gente. Você acha que eles vão pagar bem a gente? Tem que ficar esperando que o Estado mude a estrutura de escola, que ele faça uma escola autônoma. Não vai ter, o Estado nunca vai fazer isso, nunca vai, tá ligado? Então por isso que eu chamo a responsabilidade dos professores. Não para culpabilizar, eu entendo todos os problemas que a gente tem. Eu entendo e tô junto, quem tá na greve lá, né, nós. Tô linha de frente, né, mano? Se for pra tomar borrachada, nós vai tomar. Né, ano passado, um pouquinho antes da greve, nós estava lá. Tá até o Boulos no meio da galera ali também. Não sei se você chegou aí nessa que a gente fez ano passado, no comecinho. Umas greves assim, nessa pode ser que não. O Duzão foi, o da cidade, né? O Duzão foi com nós, então... Mano, é da hora. Ele é firmeza, mano. Conheci ele lá, a gente trocou uma ideia. Ele, o Horta, o outro professor também, gente boa. E acho que é isso, a gente conversou justamente sobre essa questão, sabe? Quanto a gente tem que sair da escola. Não tô dizendo pra gente abandonar a instituição. Mas, por exemplo, os professores universitários, que tem, né, uma gama de conhecimento, que muitas vezes falam, né, de Guattari, Deleuze, Marx, e Revolução, e Foucault, e Hannah Arendt e tudo mais, e Simone de Beauvoir, que são pessoas incríveis e maravilhosas, que realmente fizeram revoluções do pensamento e de tudo mais. Tá, mas e você? Vai ficar fadado a ficar numa instituição? Esses dias um professor foi falar com a gente, né? Um professor não, ele é professor também, mas ele é um escritor e tal, não... Foi falar com a gente, os professores, né, sobre, eu fui puxar, né, ver quem que é o cara, né, procurar lá. Ele tá lá, um pensador, filósofo, anarquista. Anarquia, como você bem disse, anarquia, né, sem Estado. Falei, beleza, né, vamos ver o que ele fez além da instituição, porque ele é doutor,
é mestre, todos esses bagulho da instituição, o cara é fudido dentro disso. Falei, vamos ver o que ele fez fora, né? Vamos ver o projeto do cara, né? Ver se o cara é chapa quente mesmo. Fui olhar a vida dele inteira dentro de uma instituição. Entra naquilo que eu faço, o meu discurso é a minha prática. Então essa questão, você não precisa abandonar a instituição, pô, continua sendo um doutor, porque lá também você vai conseguir fazer várias micro-revoluções. Claro que sim. Aconteceu comigo dentro da universidade. Tive pessoas maravilhosas que me deram afeto e luz, assim, né, e que mudou a minha vida completamente. Então dentro da instituição é possível? É possível. Mas se a gente ficar ali, depender disso e fazer a nossa vida ser a instituição, a gente não avança. Então tem que estar tudo comungado, a gente tem que estar na margem. Eu quando fazia filosofia na Unesp, lá em Marília, eu cheguei a conversar a respeito desse tipo de coisa com um professor lá, um professor muito querido, ele faleceu uns anos atrás, o professor Trajano. Figuraça, uma pessoa, sim, ótima. E conversavam sobre isso, né? E eu perguntava para ele na ocasião, eu falei, professor, cadê os grandes filósofos brasileiros? A gente só tem contato com filósofo antigo ainda de outro lugar, né? Cadê os brasileiros? Ele falou assim, ó, aí ele me contou que a formação da intelectualidade da faculdade pública, principalmente da área de humanas, né, ela surge com USP, essas coisas, através de alguns professores franceses que vieram para cá, e esses professores franceses, eles eram ótimos comentadores. Então ele disse, o Brasil tem um monte de excelente professor, doutor, comentador de assunto alheio. Né? O Cortella, não é só o Karnal, eles não são filósofos. Não é só isso. Né? Nós temos sim algumas figuras, evidentemente, mas a formação acadêmica brasileira, ela nos forma para comentar. É o nosso TCC, né? O nosso mestrado, o nosso doutorado. Sim, você tem que comentar algo. Claro que é meio que a dinâmica do negócio, né? Mas basicamente é isso. Enquanto outros países, eles estão fazendo o quê? Eles estão discutindo a própria realidade social, porque toda grande teoria científica ou teoria filosófica ou histórica, né, é um discutir de uma realidade. E nós não discutimos a nossa realidade, nós discutimos alguém que discutiu uma realidade alheia. Alguém, né? que discutiu, Esse é o problema. Exatamente. Né? Então, claro, sempre existem as exceções, mas o que nós precisamos é o quê? Formar, através da educação, evidentemente, é aquilo que nós estamos falando desde o início, alguém que seja crítico, revoltado, no sentido de criticidade, né? Para que ele pense e repense a sua vida atual, a sua sociedade atual e teorize sobre isso. Olha, existe um outro caminho. Né? E não necessariamente a teoria filosófica, o que seja, ela não é a correta, não está ali para ser correta, mas ela está ali para ser discutida, claro, né? Para instigar as pessoas, para ser pensada. Né? Então nós não temos isso na nossa formação. Mas se você for analisar a formação do Brasil também, né? Voltando à questão econômica, principalmente de Estado, tudo, se você perguntar para 100 brasileiros hoje, se você ganhar no Mega Sena acumulado, o que você vai fazer? Muito fatalmente, 99% das pessoas vai dizer o seguinte, eu vou mudar aqui, vou para Miami, vou morar na Europa. Então veja, o que o português vinha fazer aqui? Ele vinha aqui para enriquecer e ir embora para a metrópole, que era Portugal. Né? Então, aquele mesmo pensamento colonial, nós ainda temos. Falou tudo. Né? As pessoas ainda continuam achando que aqui é um lugar para vir explorar. Né? Quando a gente estudava na escola que na América Latina foram colônias de exploração e na América do Norte colônias de povoamento, era isso. Quando é colônia de povoamento, você vem e fala, eu nunca mais vou voltar para a minha terra. Eu tenho que fazer dessa aqui a minha terra, o meu lar. Então eu vou me preocupar com todas as esferas da sociedade. Ou seja, eu vou ser um político e não vou ser um idiota. Porque idiota, você fala, chamou de idiota, está xingando. Não, idiota é uma palavra que significa o quê? Aquele que sofre de idiotia. Idiotia é toda pessoa, quem sofre de idiotia, ou idiota, é toda pessoa que não se preocupa com a questão política de sua sociedade. Ele está ali, o político é feio, não quero saber, esse é o idiota. Ele está pisando no mesmo terreno, se você vai buscar... Não necessariamente político, né? Mas de todos os sentidos, de todas as coisas, mas, tem um livro mas a do vida é um sentido né? político, O né? idiota. Então, o que acontece? Nós nos idiotizamos, a educação nossa, infelizmente, né? Ela não tem esse caminho da desidiotização,
Nós continuamos, né, tendo que ser idiotas em que sentido? De que nós não pensamos na nossa realidade como se a qualidade do asfalto, a questão da vaga de creche não nos dissesse respeito. Porque só diz respeito a gente quando a gente precisa. Porque quando o outro precisa, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Não. Quando é uma colônia de povoamento, voltando àquilo que eu dizia, as pessoas estavam preocupadas com o quê? Com o caminho que elas iam seguir, com a segurança do local, com a creche para os seus filhos, com a escola, com a educação. Elas estavam preparadas para construir. Agora, aqueles que vieram para a América Latina, infelizmente, nós temos esse resquício muito bem marcado até hoje, né? Eles vieram aqui para quê? Para enriquecer e ir embora. Tanto é que todo mundo quer ganhar na América Latina e morar na Noruega, enfim. Tem essa cultura do brasileiro mesmo. Ninguém quer ganhar, fala assim, o cara que ganha um bom dinheiro, a primeira coisa que ele faz, ele sai do bairro dele. Você reparou isso? Ele não quer melhorar ali, pô, eu gosto daqui, meus amigos estão aqui. Eu tenho esse pensamento aí, cara, tipo, pode ser que muda. Mas se eu tivesse um dinheiro, com certeza eu ia tentar formar minha vida pra Europa, tá ligado? Pra outro canto. Que esteja mais, sei lá, centrado no povo, mano. Todos nós estamos pensando assim, entendeu? Tem então, uma política mais justa, vamos dizer assim. Exatamente. É claro que aí você entra a questão do viver melhor, né? Eu tenho dupla cidadania, eu estava comentando antes, eu tenho intenção de futuramente dar condições para o meu filho, né, e se formar lá, porque é uma sociedade diferente, em primeiro lugar, né? Não precisa ser necessariamente na Europa, mas conversar que você foi para o Uruguai, né? Vai estar no país, entendeu? Poderia ir para o Uruguai, porque se você vira a diferença, você começa a questionar o seu. Você vê aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Porque quando alguém vai morar fora, se ele tiver um bom olho, vamos dizer assim, ele começa a perceber que nem tudo são rosas também. É verdade. Né? Que existe o perrengue e existe o benefício. Obviamente que você aí começa a analisar a estrutura das coisas, do Estado, do como é formado as coisas, e você começa a entender, bom, assim é melhor do que assado, né? Então isso é um agradecimento muito grande. Então, isso está em nós querer evoluir, isso é bom, mas a evolução para nós brasileiros, infelizmente, culturalmente, está naquilo de deixar o seu lugar de origem, como se ele não prestasse. É tipo assim, o brasileiro não é tanto patriarca, né, mano? Não. É o seguinte, ó, nós estamos no emprego e sempre queremos um outro melhor. Nós estamos com uma namorada, de repente, sempre cobiçamos alguém melhor. Veja, não dizer que todo mundo é assim, mas nós temos isso como um aspecto cultural, isso é muito dolorido. Mas eu acho assim que depende muito, Bruno, de outras pessoas, você querer mudar algo. Então, tipo, se eu ganhar dinheiro, pô, eu não vou ter dor de cabeça com isso, tá ligado? Eu vou... Sim. Mas isso aí eu acho que assim, é um reflexo do mundo que a gente está se transformando, né? Que já vem há muito tempo. A gente falava dessa modernidade, mas a gente pode puxar antes, que é a questão da individualidade. É a questão de que a gente começou a entender o mundo, né, como indivíduos e não como coletivo. Isso aí muito tempo atrás. Você falava das colônias, povoamento, exploração. Na verdade, quando se fala colônia, já é de exploração. As duas foram colônias de exploração. Vai ver o que sobrou de Cherokee, que são as comunidades indígenas da América do Norte. Vai ver o que sobrou de Azteca, vai ver o que sobrou de Apache. Não tem, você entende? Foram duas colônias, só que é isso. Uma pensou só em explorar, porque na verdade são jogadas diferentes, né? Portugal tinha um jeito de pensar, Inglaterra tinha outra, Inglaterra estava com outros problemas. Eles vieram para cá porque era mais perto dos recursos naturais. Os caras foram sagazes, foram inteligentes, falaram, vamos fazer nosso povo aqui, a gente já está brigando com a coroa da Inglaterra, a gente é protestante, ela é católica, pô, vamos sair, vamos criar aqui a nossa vida. A gente está do lado dos minerais, a gente vai ter que sair, cruzar o mundo, não é besta. Não, vamos ficar por aqui mesmo. Então acho assim, é exploração e desde lá se cultiva, tá ligado? Esse pensamento individual das coisas. Então é o que você falou, você quer ganhar seu dinheiro, você não quer se preocupar, pô, eu vou me preocupar, sério, que já trabalhei um monte na vida, já tenho um monte de dor de cabeça, vou ter que me preocupar ainda, se alguém não vai querer me matar, pegar os meus bagulho aí, eu vou criar alguma coisa? Não, eu quero dar uma vida melhor pra mim. Mas isso por quê? Porque o que você falou, a gente mantém uma mente do colonizador. Sim. O nosso imaginário é colonizado o tempo todo. E é por isso que a gente tem que... eu gosto muito de uma mina que chama Geni Papos, underline Geni Papos no Instagram dela. E ela fala sobre uma frase bem bonita que é descolonizar os afetos. Ela traz isso até como um conceito, né? Descolonizar os afetos. Eu acho que essa aqui é a grande questão, mano. Essa é a grande questão. Para que a gente possa criar um novo, e o novo ser realmente algo novo e não uma pincelada igual estão fazendo com o ensino híbrido, que lá não é novo. Que lá é só precarização de alguma coisa. É verdade. Para que a gente faça alguma coisa realmente novo, que dê um sentido
O que a filosofia faz, né? E que outras grandes ciências, que a arte faz? Ela cria sentidos novos, seja no pensamento, seja no nosso afeto, seja no que for, né? Então é isso que a gente precisa dar sentidos novos para as coisas, porque a gente sabe que tá obsoleto, sabe que tá errado, não é errado, né? Mas sabe que não funciona. Pô, tá na mão dos caras errado, na verdade. É isso, perfeito, tá na mão dos caras errado. Os caras não estão sabendo o que fazer, mano. A gente não só tem vai... amor pelo povo. E só descolonizando afeto, cara. Se a gente não descolonizar o nosso imaginário, a gente vai acabar repetindo, muitas vezes sem querer e sem perceber, esse imaginário colonizado. E a gente vai querer colonizar os outros. É porque eu tô tão infeliz, cara, com o meu país, tá ligado? Que entendo. se eu ganhasse um dinheiro eu ia sumir. Não, mas, tá mas eu também pensaria, eu pensaria em fazer alguma coisa aqui, mas como tá difícil, não é uma questão de pátria, você entende? É uma questão de, por exemplo, como é que, né, eu trabalho com educação e com arte. Eu olho o cenário atual, seja no meu município, seja no meu estado, seja no meu país. Todos esses âmbitos não tem incentivo, cara. Não tem suporte nenhum. E além de não ter incentivo, a censura vem forte. Já vinha, sempre foi, porque a ditadura velada sempre existiu. Sim, sim. Né? A gente não vive mas existe. E agora tá voltando com força. E agora nem velada mais é. Verdade. O filme do Marighella não pode ser passado. Justamente por uma questão ideológica. Foda, né? Você entende? Então é isso. Tem uns bagulhos dessa nova geração do cancelamento, né? Que, tipo Também. assim, oprime a pessoa não falar, procura entender, né, a pessoa. Pô, todo oprime. mundo erra, mano. Antes de você entrar na faculdade. Todo mundo erra, cara. Eu tive o privilégio de estar na faculdade de um pai e de uma mãe que falou, ó, nós não teve muito estudo, mas você vai estudar. E depois eles terminaram o estudo dele também, mostraram com exemplo que era possível. Ó, que massa. Mesmo depois de velho, tá ligado? Com 30 e tanto, minha mãe com 40 foram terminar, né? Depois de velho. Fala, você tem que estudar, mano, vai estudar. E eu te ajudo até, né? Até um certo ponto eu te ajudo, que eu não tinha como te dar muito também. Sim. E é isso, mano, vai estudar. Agora você, por exemplo, você, outra pessoa, outro amigo, uma pessoa da minha vila, não teve essa oportunidade. Tem várias pessoas que não tiveram. E aí eu vou ver o cara falando um bagulho machista e vou cancelar ele. Vou ver o cara sendo homofóbico, sendo transfóbico e vou cancelar ele. Não, vai De trocar uma imediato, ideia. né, mano? Não Mas tem o cara já como. errou 3 vezes. Ah, demorou, você errou quantas? Né? Então tá bom, e se você não falar nada, o cara vai continuar errando. E às vezes não vai nem saber por que tá errando. Então é embaçado. Então, uma coisa que eu queria dizer também, que tem a ver com tudo isso, evidentemente, eu dou aula em 2 realidades. Eu dou aula no Estado, né, que é a nossa realidade comum, e dou aula no município de Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma realidade bastante diferente. Tá? Quando a gente valoriza aquilo que é nosso e engloba todas as coisas, a questão da exploração, a questão da colonização, a condição da formação do Estado no país, né? Quando você valoriza o seu, você passa a dar a tentar dar um sentido cada vez melhor para aquilo. Eu vou dar o exemplo. Eu ganho quase, né, eu recebo de salário quase o dobro no município do que no Estado pelas mesmas horas trabalhadas, certo? Não. Sim. Não quer dizer que o salário do município seja fantástico, ele é apenas razoável, bom, né? Isso é muito mas melhor que do o Estado. Estado é horrível, esse é o problema. Né? Então o que acontece? A grande maioria dos professores que dão aula no Estado, se você conversar com eles, e eu inclusive, você vai ver um descontentamento total, né? E esse descontentamento é obviamente que você sua descontentamento. E aquilo vai impregnando reflete, nas não coisas. tem como. Né? Claro. Vai impregnando nas coisas. E você também vai deixando de ter aquele apreço. Cansa, né, cara? Pela mobília, né? Pela luz, pelos alunos, pela educação. Entendeu? Aquilo vai impregnando. Agora, por exemplo, eu dou aula. Dói, né, mano? Dói. Aí, o que acontece? Né? Enfim, é uma coisa de intensidade, mas veja, você fazer uma coisa sem, perdão da palavra, seu tesão de fazer, cara. Isso é terrível, né? Terrível. Agora, Justamente. uma outra realidade que eu tenho no município, qual é? Eu dou aula numa escola, onde tive até o prazer de ser diretor, que é a Escola Arnaldo, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, que você tem os professores mais combativos, talvez, aqui da cidade, com certeza, acho que com certeza, né? Mas por quê? Porque são cri-cri? Não. Porque eles gostam dali, eles gostam de ali, um se dá bem com o outro, todo mundo quer a melhoria daquela escola, todo mundo vibra quando ela melhora e ela é uma ótima escola. Entendeu? Então você vê a diferença, quando há valorização no ambiente e quando ele não há. Né? Quando ele não há, tudo vai
pegando aquilo, as pessoas vão tratando aquilo como coisa de segunda, né? Agora, quando é coisa de primeira, não, todo mundo está lá focado, querendo que a coisa cresça, né? E isso se torna como se fosse um vírus, né? Cada um vai pegando um pouquinho e aquilo vai crescendo. Por quê? Porque é a questão da valorização. E o Estado, desde o Estado, no caso de São Paulo, mas todo o Brasil, né? A não ser no Maranhão, desvalorizar o professor, desvalorizar o professor, serve para isso também, porque a educação não deteriora apenas porque você não está ensinando direito, porque as condições do ambiente se deterioraram, entendeu? Aí você não liga mais para o aluno que chega e fica no celular, porque você fala, não pode ficar no celular, porque ele pode fazer o que quiser, aí na próxima vez você não chama atenção mais, e vai ficando assim, vai ficando... Até porque você está mexendo no celular, as coisas acabam por dentro, né? Esse que é o problema. Se a gente for analisar, as coisas não acabam por fora, elas acabam por dentro, cara, elas corroem, né? Infelizmente é isso. Eu vivo essas duas realidades e para mim é bastante claro. Legal, e não estou falando das pessoas, não, porque tem, inclusive eu e outros professores também damos aula no município e no estado, né? Então nós sentimos a maneira de trabalhar de um jeito e do outro. Às vezes você está amarrado ali, você não está. Isso, e que nem eu voltei para o estado aí, eu também adoro a escola que eu dou aula ali, pelo amor de Deus, né? O Leônidas. Mas você chega ali agora, a escola está pintadinha, certinho, está com projetor em todas as salas, com tela, com ar-condicionado, tá uma beleza a infraestrutura, cara. Só que aí vem aquele conteúdo que é sofrível, chorável. Vem os livros do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Né? Vem alguns livros para você... Aquele que está tudo junto? Isso, vem para você escolher. Gente, eu peguei um livro, porque agora juntaram filosofia e sociologia, né? Não, juntaram tudo. Filosofia, sociologia, história e geografia. Essa é a outra parte do livro. Eu peguei um livro. Como se fosse uma matéria só. Ele não é o programa. O programa ainda não chegou, que eu não vi, tá? Ele está online e tal, eu acabei não vendo ele na íntegra. Vi só uma parte. Agora, aquele livro que vem como livro didático de referência para você escolher, né? Dos livros que eu vi, a maioria deles não traz um texto sequer de um filósofo sequer de qualquer época sequer. Ô, louco. Eu te juro. Só trabalha com projeto, né? E aí tem um projeto lá de fazer uma luneta. Pô, interessante pra caramba fazer uma luneta, mas veja bem, quando você chegar mais para frente na sua educação, você vai precisar de coisas, estou falando no caso da filosofia lá, né, que eu dou aula de filosofia no estado, da filosofia que não tem nada a ver com luneta, meu amigo. Eu adoraria fazer uma luneta, aprender, pegar aquele negócio, em outro momento, outra disciplina, de ciência, enfim, entendeu? Porque não estou denegrindo a questão de você fazer uma luneta, não é isso que eu estou dizendo, é interessantíssimo, entendeu? Mas trocar o conteúdo apenas por projetos, fazer uma luneta, fazer uma régua, fazer não sei o quê, fica meio pobre. Pô, a gente não é tonto, pobre, a gente sabe, cara, que isso está sendo feito por algum sentido ruim para nós, né, mano? Ô, Breno, nós chegamos aqui, estava o Dr. Tacílio aqui, né, conversando. E ele começou com essa história de falar de filosofia, quando soube que o Bruno era de filosofia, né? Sim, sim. Não foi uma conversa agradável? Entendeu? Uma coisa interessante, falou de coisa de lá e de cá, e instigava, entendeu? Mas a gente podia chegar alguém aqui com conhecimento que apenas de... O que você fez? Eu fiz uma luneta. Nada contra a luneta, eu adoro estrela, tá? Já falei isso no início, eu sou astronauta, tá? Mas enfim, tira o foco daquilo que é a verdade da própria disciplina, né? E substitui por uma coisa que só empobrece a totalidade da educação, nem só da disciplina. Esse é um problema enorme que eu estou vendo aí no estado, né? A gente está dando nosso tempo, rapaziada. Eu queria que vocês comentassem algo aí para a gente finalizar, algo que vocês gostariam de falar. Pode ser algo pessoal de cada um de vocês, um projeto, algo assim que vocês gostariam de passar aí para a galera. Começa aí. Posso começar? Enfim. Pode começar. Bom, eu queria agradecer, né? Agradecer ao Celinho, né? Você, né? O novo amigo aqui, o Bruno, né, a oportunidade e além disso parabenizar vocês pela iniciativa, né, porque só o fato, eu me lembro na ocasião, eu perguntei, mas fala-se sobre o quê? Né? Não, fala-se sobre qualquer coisa. Né? Verdade. E isso é muito bacana porque instiga realmente a discussão. Sim. Né? As pessoas, porque muita gente que vai nos assistir, né, o que estamos assistindo agora, eles vão dizer, que o Plínio falou é uma besteira enorme. Outros vão dizer assim, o que o Plínio falou está ótimo, mas vai instigar a discussão. As pessoas vão pensar sobre o assunto. Né? Eu procuro sempre ver o lado bom das coisas e eu vejo que a política nossa nesse momento está terrível, mas uma coisa boa eu tenho que admitir.
esse negócio de briga, de eu sou isso, eu sou aquilo para cá, que para mim é tudo uma coisa estéril, mas pelo menos tem uma coisa ali. As pessoas, ainda que de maneira errônea e no início, gatinhando, elas estão pensando um pouco mais em política. Estão tendo interesse. Né? Exatamente, Verdade. isso é muito importante. E né? Isso é muito importante, sim. Né? Então, veja aqui, a gente falou muito política também, sim, né? Não tem como. Falar educação não tem como, né? Está tudo integrado. Então, né, e eu acho que o futuro realmente é esse formato aqui de mídia, né? Estou muito feliz de ter vindo e né, agradeço novamente e como eu disse, parabéns de novo, né? Que isso aqui realmente cresça, né? Se precisar de mim para alguma coisa, pode contar comigo, né? Não aqui gravando, mas enfim, qualquer coisa, a gente Plínio, vai precisando de tal sim. coisa assim, você conhece fulano, tamo junto, entendeu? A gente vai ter até convidados que a gente teve antes, talvez assuntos que a gente não conseguiu abordar nesse, a gente vai estar sempre chamando e contando com vocês. Porque isso aqui é educação na veia também, né? Uma das formas, evidentemente. Né? A gente precisa mostrar isso para o mundo, vocês para o mundo, o que vocês falam é muito importante. Porque tipo, o Bruno eu conhecia, então eu sabia que isso ia ser essencial para as pessoas que estão assistindo. E você agora é o maior prazer te conhecer pessoalmente. O prazer foi meu. Da hora mesmo, gostei muito e parabéns, cara, por tudo que você conquistou e tem gerado aí nesse conceito. Obrigado, estamos na luta aí junto, né? Que é uma luta diária, enfim. Então, tudo, mano. É isso, pô, agradeço também o convite de vocês, agradeço o Célio, o Renan do Som, você com certeza. O Renan não falei, Renan, porque eu esqueci o seu nome, como sempre, esqueço tudo. Mas normal. Eu lembrei por uma sorte. Mas é isso, agradeço demais mesmo, pô, também tô feliz pra caramba, né? Eu falei pra você, eu não conhecia muito esse formato de podcast, mas trocar ideia eu gosto pra caramba, falo que pô, um demônio. Então, pô, você tá trocando uma ideia é sempre bom, conversar é sempre bom, né? O Deleuze, que é um filósofo que eu gosto bastante, ele fala que ele não gostava muito de ficar debatendo, mas ele gosta de conversar, da conversa. Porque da conversa parece que realmente flui os assuntos de uma forma mais tranquila e também menos taxativa do que você pôr duas pessoas para debater, né? Pô, não, o debate do político tal, político qual, do Caio Coppola, que é um bosta, e outra mulher lá, não vou falar aí, corta. Põe um pi, cai pi, aí tá bom. E é isso, gente. Pô, então, retomando aqui, até me perdi. Mas retomando aqui, muito obrigado a todos vocês mesmo, pela iniciativa também de fazer isso no interior, né? Dar uma popularizada aqui também e fortalecer a cultura de Santa Cruz, que é uma cultura que eu sempre vejo muito de fora, mas eu percebo que é legal o movimento que rola aqui, mano. Eu sempre percebo umas coisas bem interessantes. O Bar de Sarção, nas antigas, bombava bastante na rock and roll. E, mano, Rock in é importante. Rio, Rock in Rio, verdade. A gente vai chamar o Luciano Berry pra cá também, massa, um dos cofundadores. Quando começou esse negócio de Rock in Rio, outras coisas, como que enriqueceu, né, a cidade, né, cara? E eu vejo muito enriquecido assim culturalmente. Sim. E isso é importante demais fazer isso. Ponderou as bandas alternativas que tem aqui na City. Então veja, vai aquilo que nós estamos dizendo, valorização, cara. Você valorizou, o negócio cresce, cara. Então muito obrigado mesmo aí e acompanha o nosso trampo na Casa de Arte Florífera. Assim que passar a pandemia, vocês estão mais do que convidados, Plínio, Renan, Célio. Terei o maior prazer. Você vai tocar de novo lá, estou convocando. E eu irei lá na sua casa com o meu brinquedo novo, cara. Porque qual que é? Eu realizei um sonho de infância, cara. Eu comprei uma moto... Astronauta? Não, astronauta não tinha. Cara, é realizador de não sei que ele é foguete, não, demorou lá 30 anos, mas eu consegui, juntando dinheirinho, comprar uma moto custo do jeito que eu queria. Cara. Que massa! Faz 15 dias aí que eu tô com a moto, muito feliz, entendeu? E não andei ainda, a não ser vir de Curitiba pra cá, quando eu fui comprar, cara, foi pesado, cara. Foi 7 horas na moto. Gostoso. Mas estou muito feliz. Vocês estão mais convidados mesmo. E já prometi pro meu filho, que eu quero mandar um abraço pra minha mulher, pro meu filho, pra minha filha e, enfim, pra família, pra todo mundo, né? Que é o esteio da gente. E pros alunos também, né? Eu comprei teu perfil lá, tem bastante foto, assim. Eu adoro, cara. Eu adoro aluno, não deixo. E muita gente acha que não me conhece direito, acha que eu sou pastor, porque eu não lembro o nome de ninguém, eu não lembrei do Bruno, né? Então eu chamo todo mundo de irmão. Ó, irmão, eu falei, o cara é pastor, cara, não sou não. E aí eu chamo, né? Os alunos são meus queridos e minhas queridas, enfim, né? Porque são queridos. Vou aproveitar e mandar um beijo pra minha filha também. É isso, pra todas as pessoas que estão no meu coração. Um abraço aí. Vocês sabem. Eu queria falar também, agradeço o pessoal de Ourinhos também. O Bruno vem de lá, meu, e pô, o berço de Ourinhos cultural, assim, pra mim é bem interessante, é uma coisa come pois também na cena do hip hop, assim, com a Feira da Rua. E eu me vi na Feira da Rua, eu me vi sendo salvo ali pela cultura e em diante.
Queria agradecer o Bruno novamente aí que veio, se disponibilizou de estar vindo de Ourinhos de busão aí embaixo de chuva, cara. O cara trabalhador, o cara honesto. Rogério Plina também da mesma forma, te agradeço. Trabalhador, honesto, tem uns conceitos da hora. Aí vocês que não conhecem a casa Chinfor-Infolar, eu vou deixar a descrição no vídeo aqui. Vocês vão ver a descrição, acesse lá, procure saber do projeto da casa. Interessante demais. E é isso, eu agradeço o Célio, Total TV, Bonde Podcast. É isso. Isso, mano. Beleza? Valeu, Rafa. Agradeço. Obrigado, meu querido. Papo super Isso 10. aí, valeu. Um abraço aí, muito Nossa, obrigado preciso muito mesmo. ir no banheiro, cara. Eu vou